Oi, pessoal. Grande Prêmio da Emília-Romagna, segunda etapa do Campeonato da Fórmula 1 neste fim de semana, no circuito Enzo Dino Ferrari, em Imola, na Itália, uma pista de tristes recordações para os brasileiros. Foi lá que, em 1º de maio de 1994, o Brasil perdeu a Ayrton Senna. Foi talvez a minha mais importante experiência jornalística estar lá naquele evento e cobrir tudo o que se passou. Mas o assunto hoje nem é esse. Pode ter certeza que nos boxes dessa pista italiana, 2 pessoas respiram mais aliviadas. Na realidade, eu diria que os 10 chefes de equipe. Isso porque a Fórmula 1 este ano caminha firme para algo que nunca obteve, um equilíbrio entre a sua receita e a despesa. Refiro-me às equipes. O que isso quer dizer? As equipes investem muito dinheiro todo ano para disputar a competição, desenvolver os seus carros e recebem um dinheiro do outro lado que vem da Formula 1 Management, que é relativo à classificação no Mundial de Construtores, e tem outros critérios de distribuição de dinheiro, como a história da equipe na competição, o tempo que ela está lá, e uma série de outras coisas. Um time como a Mercedes, por exemplo, que venceu o campeonato de construtores no ano passado, vai receber ao longo desta temporada 100 milhões de dólares. Em geral, eles pagam mês a mês, cerca de 10 milhões de dólares por mês. Em média, é o que recebe quem venceu o Mundial de Construtores. Mas a Mercedes, a Ferrari, a Red Bull, elas gastavam até o ano passado cerca de 300 milhões de dólares. Então repare, recebeu 100 da FOM, gastou 300. As equipes têm outras fontes de receita, que vêm dos patrocinadores. No caso da Mercedes, a Petronas, a Epson, a WCI Relógios, dentre outros, ela recebe aproximadamente 70 milhões de dólares. 100 da FOM, mais 70 dos patrocinadores, são 170. E gastou 300. Repara que a conta não está fechada. Quem é que banca essa diferença? Quem é que tira o time de Fórmula 1 do vermelho? A montadora alemã, a Mercedes. É claro que ela não faz isso de graça, ela capitaliza imensamente com o fato de associar a sua marca, os seus produtos, ao sucesso. A Mercedes vence tudo na competição. Outro aspecto fundamental, a Fórmula 1 é o maior laboratório que existe. A Mercedes desenvolve importante tecnologia para repassar depois aos seus carros de série, já por si só, carros de altíssima tecnologia. E agora, nessa era híbrida, ainda mais. Então, esses 130 milhões de dólares que a Mercedes coloca, ela capitaliza de um lado muito, por ver a sua marca associada ao sucesso e o desenvolvimento de tecnologia. Mas 130 milhões de dólares não é toda empresa que pode dispor todo ano. E isso limita muito a Fórmula 1. E esses 300 que a Mercedes investia cria abismos entre o que ela é capaz de produzir na pista, por conta da competência de seus profissionais também, e aquilo que os outros, fora Red Bull e Ferrari, conseguem produzir com um orçamento mais ou menos a metade disso. Nós estamos falando de competições distintas. A partir deste ano, em mais de 70 anos de Fórmula 1, pela primeira vez, há um equilíbrio entre receita e despesa. Isso porque todas, no máximo, poderão gastar 145 milhões de dólares. É menos da metade do que as 3 equipes que eu falei investiam até o ano passado. As receitas praticamente são as mesmas, mas o nível de investimento cai pela metade. Dá para começar a compreender o que eu quero dizer com equilíbrio de contas na Fórmula 1. Outro aspecto importante é que todas passam a dispor do mesmo orçamento ou semelhante para disputar a competição. Então, aquelas diferenças abissais de performance tendem a diminuir. É claro que a maior competência de profissionais de times como Red Bull, Mercedes, faz a diferença, mas tende a não ser tão grande como aquela que nós assistimos ao longo de toda a história da competição. Outro aspecto fundamental. Você é um chefe de uma grande empresa, o diretor executivo, ou mesmo presidente, e tem orçamento para investir na Fórmula 1 e agora consegue enxergar que se você disponibilizar 150 milhões de dólares, você vai gastar numa equipe aquilo que Ferrari, Red Bull e Mercedes e as outras gastam. Portanto, uma competição mais igual. Começa a ser estimulante
outras equipes pensarem em investir, criar seus próprios times na Fórmula 1. Nesse sentido, outra medida que colabora para esta nova realidade mais equalitária da competição é o congelamento do desenvolvimento dos motores, das unidades motrizes. A partir do ano que vem, até o fim de 2024, as 4 que constroem unidades motrizes não mais poderão desenvolvê-las. Vão ser homologadas no início de 2022 e até o fim de 2024 serão essas unidades motrizes que vão equipar os carros. As equipes que não constroem unidades motrizes pagam para os seus fornecedores algo como 15 milhões de dólares. São 3 unidades por piloto, 6 por equipe, portanto. Isso quer dizer que o custo de cada unidade motriz é 2,5 milhões de dólares. Algo irrealista, surrealista, eu diria. No mundo de hoje, você ter um motor de um carro custar esse valor e que você utiliza 7 a 8 corridas e depois devolve para o seu fornecedor da unidade motriz e praticamente não tem mais uso. O mundo de hoje não permite mais isso, tanto em termos ecológicos como em termos econômicos. É por isso que já se discute a novas regras dos motores, das unidades motrizes, a partir de 2025, muito mais realista do que essa que está aí em uso e foi implantada em 2014 com a tecnologia híbrida. Eu dei aí um panorama geral do que é essa realidade. Vamos trazer esse exemplo para os dias deste ano, ok? Se a Mercedes for campeã de construtores este ano, ela vai receber 100 milhões de dólares da FOM. Ela recebe mais 70 dos seus patrocinadores, 170, e vai gastar quanto? O limite orçamentário é 145, mas está fora dessa conta o quanto ela paga para o Hamilton, para o Bottas, para 3 diretores do time e também com marketing. Pode calcular aí algo como 200 milhões de dólares, que vai ser o orçamento total da Mercedes este ano. E ela vai ter uma receita de 170, sendo a FOM, 70 dos patrocinadores. A montadora vai colocar algo como 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares nesse contexto, em que ela capitaliza tanto com a marca sendo exposta em mídia espontânea, mais desenvolvimento de tecnologia, é um preço de pizza para a montadora alemã. E isso justifica o que eu falei, um equilíbrio de contas, um equilíbrio entre receita e despesa. Se pegarmos outras equipes que não vão gastar os 145 milhões de dólares, algo próximo disso, melhor ainda, você vai ver aí que torna-se mais factível, mais viável você disputar a Fórmula 1 numa condição de que o sucesso, se não o sucesso absoluto, ao menos algo você pode abocanhar, coisa que hoje é praticamente impossível. Estou falando já de uma certa equiparação de performance a médio prazo. Se todos vão dispor do mesmo orçamento, o que entra em cena é a competência dos seus profissionais em essência. E por maior que seja essa competência, com o mesmo orçamento, as diferenças tendem a ser menores do que são hoje. Provavelmente não vamos ter mais equipes pequenas na Fórmula 1, serão as grandes e as médias. Outro atrativo para quem quiser entrar na competição. Bom, esse é o panorama que está por detrás daquilo que vamos assistir no fim de semana no circuito Enzo Dino Ferrari, na possível luta entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, Mercedes e Red Bull. Pouca gente está atenta a isso, mas tenha certeza que não futuro não distante, mas mesmo a médio prazo, podendo ser até curto, terá desdobramentos importantíssimos e saudáveis para a competição. Ótimo GP da Emília-Romanha para todos nós. Um abraço.